Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Eu gostaria de trazer para as reflexões da noite algumas considerações a respeito dos nossos anseios em relação à vida que temos. Temos então mais ou menos 7 fatores que nos preocupam para que a gente viva melhor. O primeiro deles eu colocaria como a beleza física. É claro que todos nós gostamos de cuidar da nossa aparência. Queremos, por onde passar, deixar uma boa impressão, uma boa imagem. E também a nossa saúde. É claro que não queremos sofrimento, não queremos dor. E ao menor sinal de desconforto físico, a gente busca a medicação para aliviar as nossas dores. Mas temos também muita preocupação com os nossos sentidos, que são muito limitados. Nós gostaríamos, por exemplo, de olhar o universo e poder ter uma visão panorâmica dele. Ver os sistemas solares, as galáxias. Gostaríamos também de ter a possibilidade de, quando o nosso filho sentir uma dor na barriga, a gente poder penetrar o seu organismo com o nosso olhar e identificar ali o que lhe causa aquela dor para tratarmos de forma eficiente. Gostaríamos de ter os sentidos apurados de tal modo que, nos diálogos do cotidiano, a gente pudesse perceber a sinceridade ou não daqueles que falam conosco. Gostaríamos ainda, e é um fator que muito nos preocupa, de termos meios seguros de locomoção.
Porque por mais que nos ofereçam, através da tecnologia, os automóveis, as aeronaves, confortáveis, rápidas, mas elas não são absolutamente seguras, porque desencarnam todos os dias pessoas através de acidentes automobilísticos, de acidentes aéreos. Gostaríamos sim de uma locomoção que nos garantisse absoluta segurança. Mas nós gostaríamos também de ter os nossos arquivos guardados para sempre. Hoje vemos a beleza da tecnologia desenvolvida, em que essa nova geração tem fotos demais, tem vídeos demais guardados, e que, portanto, podem ser revistos os tempos passados de suas existências. E lamentamos aqueles que possuem já mais de 50, de não possuírem esses registros. Como que nós gostaríamos que houvesse naquela época essas facilidades para que a gente pudesse retornar lá nos anos 70, 60, para recordar a nossa infância, que ficou registrada apenas pela nossa memória. Mas gostaríamos ainda de ter uma longevidade, uma existência, já imaginaram, de 200 anos, e com saúde, com lucidez mental, com forças, até o fim da nossa existência, de 200 de anos? Que maravilha! Nós gostaríamos ainda de perder esse medo de morrer, porque a morte do corpo físico, mesmo sabendo da vida espiritual que prossegue, isso ainda nos causa pavores, o medo de morrer. Então, é um dos anseios da nossa humanidade vencer esse medo de morrer. Gostaríamos também de ter uma comunicação perpétua com os nossos entes queridos que se foram, poder dialogar com eles a hora que quiséssemos, e não ficar dependendo apenas de suas manifestações espirituais através da mediunidade, que, aliás, são bem poucos aqueles que obtêm essa possibilidade. Quando muito, temos notícias rápidas, que muitas vezes ainda geram algumas dúvidas por incompreensões nossas. Bom, vocês poderiam estar imaginando que eu estou tratando aqui de uma fantasia, de algo utópico, que não se pode viver, porque essa não é a nossa realidade. Verdade, concordo. Mas acontece que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos mostrar de forma palpável que estamos caminhando para que essas condições sejam possíveis. E essas notícias que nos dão essa segurança desse mundo melhor, muito melhor, que teremos num porvir, talvez não tão distante assim, está no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Palavras do nosso Mestre Jesus. E ali, no item número 9, nós temos umas considerações que são instruções dos Espíritos, onde eles vêm nos relatar a respeito de mundos inferiores, mas também de mundos superiores ao nosso. E nesse item número 9, é exatamente disso que se trata o assunto. Porque nós vamos ler aqui alguns trechos desse item número 9 para a gente ver e fazer uma ideia de como é a vida nos mundos superiores à Terra. Veja bem,
o que diz o Evangelho. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Olha só que maravilha! Quando a Terra for um planeta mais elevado, nós vamos ganhando essa condição. Teremos corpos com a mesma forma humana, parecida com a forma humana, mas quintessenciada a matéria, mais purificada, não sujeita a tantas enfermidades como temos hoje, mais embelezada. Já imaginaram? Que maravilha! Mas prosseguindo, o Evangelho nos diz assim, que mais apurados os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Então ali, nesses mundos mais elevados, que a Terra caminha para sê-lo, nós teremos as nossas percepções mais abrangentes e poderemos enxergar, perceber situações e coisas que hoje a matéria nos impede. Não dependeremos mais nem de microscópio e nem de telescópio. Podemos penetrar com a nossa visão o mundo dos infinitamente pequenos, como também o mundo dos infinitamente grandes. Mas aqui continua dizendo que a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Já imaginaram? A gente não depender nem de automóvel, nem de bicicleta, nem de navio, nem de avião, que matam os corpos. Daí a gente pode, com vontade disciplinada, se locomover, deslizando pela superfície terrena ou planando na atmosfera e alcançar onde queremos ir. Já imaginaram que maravilha? Continuando. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Olha aí os nossos arquivos. Nesses mundos, quando encontramos com alguém com quem convivemos 1000 anos atrás, nós poderemos nos apresentar com a aparência que queremos daquela época. Mas a nossa aparência não vai ser judiada, maltratada, sofrida como era antes. Porque nós então seremos espíritos que possuem luz própria. E a nossa aparência, mesmo de 1000 anos atrás, ela será revestida de luz. Que notícia extraordinária! Mas prosseguindo aqui, o Evangelho nos fala: isenta de cuidados e angústia, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na terra. Em princípio, a longevidade guarda proporções com o grau de adiantamento dos mundos. Olha só, a vida lá será muito mais longa. É o que nós gostaríamos de ter aqui. Mas um dia a Terra vai ser um mundo mais elevado. E teremos essa condição. Continuando, o Evangelho ainda nos diz assim, que a morte, de algum modo,
acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Olha só que maravilha, né? Esse medo de decomposição cadavérica, do sofrimento que a gente vai perdendo a nossa matéria pouco a pouco e termina quase sempre numa situação esquelética, muito sofrida no fim da nossa existência terrena. Nesses mundos superiores não será assim. Não existe lá essa decomposição cadavérica que causa horrores em nós. E a nossa passagem do plano físico para o plano espiritual será suave como o apagar de uma luz. Que maravilha! E terminando as nossas considerações, está dizendo aqui que durante a vida, a alma, já não tendo a constrangê-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Olha aí a comunicação tão ansiada por todos nós, que nós gostaríamos de estar em contato direto com os nossos entes queridos. Nesses mundos, pela nossa moral elevada, pelo nosso discernimento e pela nossa justeza dos assuntos a serem tratados, nós teremos essa condição de, pelo livre pensamento, estabelecer contatos com os nossos seres queridos que habitam o plano espiritual. Daí, quem vai temer a morte? Já que não estaremos separados de modo algum daqueles que amamos. Essa será a terra do porvir. Mas para isso, nós temos que nos localizar no tempo, no espaço, e ir fazendo por merecer habitar um plano desse. Vamos começar? Se ainda não começamos? Um grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar, para sermos perdoados, o desejo sincero de curar, para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós é quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens. Sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado,
que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entrega às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Caridade, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça,
e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos o nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 10 de maio de 1985. Tudo depende dos olhos que veem. Você viu, Doroteia, as grossas argolas de ouro que ela trazia nas orelhas? Não, não vi. Fiquei com pena de ver a ferida que ela tem na perna. Tudo depende dos ouvidos que escutam. Você ouviu, Inácio, o palavrão que ela soltou? Não, só ouvi-la dizer que é trapaceira. Tudo depende do coração que julga. Isto é milho, Joaquim. Eu te afirmo que é pipoca. E os dois se desentendem até hoje, porque nenhum nem outro chega a um acordo. Só que o Mestre advertiu-nos: sede brandos e humilde de coração. Como podes tu ver um argueiro no olho do teu irmão, quando tens uma trave nos teus? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Joel Espírito. Que tenhamos todos uma boa noite.